Olá, bom dia a todos. Estou aqui através desse vídeo para falar com os jovens da Igreja Batista, né? Nós estamos nesse momento de pandemia, então nossas aulas estão interrompidas já faz algum tempo. E nós então estamos, vamos aí retornar, né? A fechar a igreja, né? Pelo motivo de ter retornado as fases para trás. E a ideia é que nós iremos trazer os estudos aqui, não só para os jovens, né, mas para todo aquele que quiser assistir. Só para relembrar, né, nós estamos falando, né, lá do nosso tema sobre vestir a camisa, né? Então nós temos aí uma revista que nós seguimos e nós viemos falando sobre alguns assuntos concernente ao reino de Deus. Bom, eu fiz uma revisão semana passada, mas só estava a Heloísa na sala, então eu vou fazer essa revisão de novo. São as 3 primeiras lições e depois no próximo vídeo mais 3, e aí a gente volta. Vai ser 3 e depois a gente volta. Nós estávamos na lição 9, quando houve a paralisação. Então nós vamos retornar fazendo uma revisão, lembrando qual era o assunto, quais eram as lições. E aí a gente volta na lição de número 9, beleza? Bom, primeira lição que nós estudamos então foi sobre como entrar no time de Deus. Essa lição, né, ela foi baseada bem em cima realmente do plano de salvação, que é o resumo das principais partes, né, da Bíblia ali, do entendimento. Então, assim, existem alguns critérios para que você possa fazer parte do time de Deus, né? Para você poder entrar nesse time. O primeiro critério é admitir que você é um pecador. Todos nós somos pecadores. Quando Deus criou o mundo, criou o homem, e o homem pecou através de Adão, né? Quando Eva oferece o fruto do bem e do mal, e ele come através dele, porque a ordem foi dada a Adão e não a Eva, né? Então a responsabilidade é de Adão. O pecado entrou no mundo, e pela natureza adâmica que todos nós temos, todos nós somos pecadores. Então, logo, o primeiro critério é se reconhecer pecador, reconhecer que nós temos em nós essa mácula, né? Nós temos esse pecado já trazido da nossa natureza de Adão. O segundo ponto é reconhecer que nós estamos separados de Deus. Existe um ditado que fala que todos nós somos filhos de Deus. Mas, a bem da verdade, esse ditado não é totalmente... Ele não é verdadeiro. Totalmente não, ele não é verdadeiro. Todos nós somos criaturas de Deus, porque através do pecado de Adão, nós nos separamos de Deus, porque Deus não tem ligação com o pecado. Então, se nós nos reconhecemos pecadores, logo nós estamos afastados, separados de Deus. Esse é o segundo critério. O terceiro é saber que, porque nós somos pecadores e estamos separados de Deus, nós estamos fadados à derrota. Nós estamos fadados à perdição. Então, esse é o caminho da pessoa que está longe de Deus, que ainda não entrou para o time de Deus. Nós precisamos também entender que, mesmo assim, Deus nos ama. Deus ama você, Deus me ama, mesmo nós sendo pecador. E aí, então começa a se mudar a figura da história quando Jesus vem ao mundo e ele morre por mim e por você numa cruz. E através da morte dele é que nós vamos poder entrar para o time de Deus, e nós vamos ver isso logo no ponto 2 aqui, que são sobre as condições. E para terminar os critérios, o último critério é conscientizar-se que só Jesus pode salvar, que Jesus é o Salvador, que o sacrifício dele na cruz é que vai nos remir e nos lavar de todo o pecado e fazer com que então nós tenhamos o ingresso, que é o sangue de Jesus, para poder entrar nesse time. Esses são os critérios. O ponto 2 são as condições. Então eu entendi a minha situação e agora eu preciso cumprir algumas condições para que essa minha situação possa mudar. A primeira condição é arrepender-se dos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros. Então nós precisamos entender que somos pecadores e se arrepender deles. Nós não podemos ficar nós não podemos ficar na mesma situação. Não podemos viver a mesma vida. Nós precisamos nos arrepender. E arrependimento é mudança de percurso, é a metanoia, é mudança de caminho, é mudança de direção. Então o arrependimento ele vai trazer isso
para nós. Nós vamos mudar a direção da nossa vida. E segundo ponto é crer em Jesus como Salvador, né? Então, não é só acreditar que Jesus é o Salvador, não é só saber que ele é o Salvador, mas é crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E em momento como esse, em que nós passamos, de tamanha dificuldade, de pandemia e tudo mais, é entender que Jesus está ao nosso lado e que a nossa alma pertence a Ele, que a nossa vida pertence a Ele e que através do seu sangue, daquele sacrifício que Ele teve na cruz, é que nós vamos então ser lavados e remidos dos nossos pecados. O terceiro é renunciar à nossa vida egocêntrica, né? O ser humano, ele tem uma vida egocêntrica, ou seja, eu no centro. Então, tudo gira em mim. Hoje, ainda mais, né, na pós-modernidade, nós temos a concepção de que o que importa é ser feliz, né? Não importa o que eu faço, o que eu deixo de fazer, mas o importante é que eu seja feliz. Bom, quando nós entendemos o amor de Jesus e os planos de Jesus para a nossa vida, nós vamos entender que não é bem assim. Porque quem tem que estar no centro é Jesus e não eu. Então, como diz Paulo, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e através da habitação de Jesus em mim, ele passa a ser o centro, e eu fico em segundo plano, seguindo, né, que é o quarto ponto, o senhorio de Jesus. Eu me submeto a Jesus. Então, ser cristão é ser escravo de Jesus? Não. Há uma diferença. O escravo, ele é obrigado a se submeter ao senhorio do seu Senhor. Nós nos submetemos em amor, porque eu entendo que Jesus me ama e eu sei que o que ele faz é bom para mim. Logo, eu quero estar debaixo desse amor, porque por vontade própria, por inteligência, por conscientização, eu sei que aqui é o melhor lugar para mim estar. Essa é a grande diferença. Então, muitas pessoas acham que quem é cristão, quem está seguindo a Jesus, está escravo de Jesus. Não, na verdade, nós somos livres. Livres para entender que esse amor é tão bom, que Jesus é tão maravilhoso e que eu vou seguir a Ele e eu vou estar debaixo do seu senhorio, porque eu sei que isso é bom para mim. Feito isso, você entendeu os critérios, você entendeu as condições, você precisa dar um passo à frente. Você precisa tomar atitude. Não é possível você ficar na mesmice, entendendo tudo isso e vivendo a mesma vida. Logo, você entendeu, reconheceu, mas não tomou atitude. Quais são as atitudes? A primeira atitude é amar a Deus. Nós precisamos ter um amor por esse Deus, ao ponto de que esse amor gere em mim sede da palavra de Deus. Eu queira estudar a Bíblia, eu queira entender o que Deus tem para me ensinar através das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, é o manual do homem, é ali que nós vamos aprender e entender quais são os objetivos e quais são as ordenanças e quais são as promessas de Deus para a minha vida. Buscar a Deus em oração também faz parte desse amor de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, mas quando nós oramos, nós estamos falando com Deus e estabelecemos um diálogo verdadeiro e real, não é algo que você está falando além, ao acaso, ou para você mesmo em voz alta. Não, você está falando com Deus e Ele vai te responder, tenha certeza disso. Ser um verdadeiro adorador. Adorador não é só cantar canções lá na igreja, erguer a mão e toda aquela situação. Adorador, né, um verdadeiro adorador, ele vive uma vida para Deus, né, as suas atitudes, os seus atos, tudo isso, ele vai em prol da sua vida cristã, do seu crescimento, do aperfeiçoamento. E servir a Deus e aos irmãos. Nós precisamos fazer boas obras, né? Nós precisamos amar ao próximo, estar disposto a ajudar, né? Ter compaixão. Nós precisamos realmente entender a dificuldade do próximo, entender que nós podemos ajudar, que nós podemos fazer algo por ele, né? Amar aqueles que estão perdidos. Isso faz parte desse servir a Deus. Ser bondoso, né? Nós precisamos ser uma pessoa bondosa. Eu não posso ter maldade no meu coração. Eu não posso querer sempre passar a perna nos outros. Eu não posso sempre querer estar pisando nas pessoas para subir de cargo, etc. e tal. Então eu tenho um coração bondoso, eu sou gentil, eu sou amável, eu sou uma pessoa que entende o lado ser humano do outro e eu quero ajudá-lo com a minha vida. Eu preciso evangelizar, eu preciso pregar essa verdade, eu preciso falar aos outros do amor de Jesus, porque se isso é algo tão bom, tão maravilhoso, eu não posso guardar só para mim. Eu tenho que dividir e compartilhar. Então o evangelismo faz parte
da vida do cristão e nós precisamos falar do amor de Jesus ao próximo. Por fim, nessa primeira lição nós estudamos os privilégios, né? Quais são os privilégios de você então entender que você é pecador, de você se conscientizar que você precisa do amor de Jesus e tomar a atitude de se aceitar a Jesus e realmente ter uma vida cristã. Bom, primeiro que você vai ter os seus pecados justificados por Jesus. Não é que você vai deixar de ser pecador, mas os seus pecados serão justificados, eles foram pagos por Jesus. Então, quando Deus olha para o João, ele não vê mais o João pecador, mas ele vê o Cristo que habita no João, e isso vai justificar os meus erros, porque ele sabe que a minha natureza humana é caída, mas o Jesus pagou o preço para me salvar. Eu vou ser adotado por essa grande família de Deus. Você é adotado por essa grande família de Deus. Aí sim você passa a ser filho de Deus, porque quem aceita o sacrifício de Jesus é co-herdeiro, né, de Cristo. Então, nós passamos a ser herdeiro das promessas de Deus e então nós entramos para a família e passamos a ser filho. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em nós e é ele quem vai direcionar a nossa vida, né? Então, a Trindade vai estar habitando em nós, né? É Deus Pai, Deus Filho e a parte do Espírito Santo vai estar nos conduzindo. E nós recebemos forças, né, para resistir à tentação, para resistir a um momento difícil e tudo mais aí que vem a abater sobre a vida do ser humano, nos dando alegria, nos dando entendimento, entendendo que as dificuldades fazem parte, que no mundo não teremos só coisas boas, mas teremos provações, tribulações, mas que também, como o próprio Jesus disse, que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós o venceremos como cordeiro dessa vitória. Legal? A segunda lição, nós falamos sobre o perfil de um atleta de Cristo, porque a revista está fazendo um paralelo entre o cristão e o atleta, né? Fazendo essa comparaçãozinha. Então, a primeira coisa que ele fala, né, sobre esse atleta é que o atleta de Deus é uma pessoa fiel, né? Ele é uma pessoa que consegue conviver com as demais pessoas, com as regras de Deus. Ele tem fidelidade à coisa certa. Então, assim, é uma pessoa que não vai trair a confiança das outras pessoas, não vai trair a confiança de Deus. E ele tem essa fidelidade arraigada na sua vida. Ele é fiel nos seus negócios, né? Ele não quer passar a perna nos seus amigos, ele não quer derrubar o companheiro. Ele realmente é uma pessoa de boa índole, né? Uma pessoa que aplica na sua vida os princípios cristãos e isso torna ele uma pessoa fiel. O atleta de Deus, ele tem garra, né? Todo atleta, ele tem um perfil de alguém que não desiste fácil, né? A gente vê aí pessoas que treinam. Existem aí alguns exemplos, por exemplo, né? No futebol, como Marcelinho Carioca, Rogério Ceni, Juninho Pernambucano, o Marcos Assunção, sei lá, e tantos outros aí que você vai lembrar, grandes batedores de falta. Esses batedores de falta, eles não eram bons porque tinham um dom de chutar a bola e fazer um gol. Eu brinco que quando o Rogério Ceni atravessava o campo, aquilo dava um gelo no coração, né? Porque a gente sabia que era 70%, 80% de chance de gol. Quando o Marcos Assunção pegava para bater uma falta, né? Nós praticamente ganhamos aí, quem é palmeirense, né? A Copa do Brasil com as faltas do Marcos Assunção. A gente já sabia, falou, agora vem coisa boa, já ficava ansioso. Mas essas pessoas treinavam. Eles não desistiam. Errava, tentava de novo. Errava, tentava de novo. A gente vê lutadores, né? Ali no MMA, no jiu-jitsu, no judô, tantas histórias no boxe de pessoas que não desistem, né? Tá ali cansado, machucado, mas ele tem essa garra, eu quero ganhar. E o cristão, o atleta de Deus, ele também tem essa garra. E ele sabe que ele depende do treinador, né? Ele entende que o treinador é uma pessoa que vai orientar ele e vai dar ele o caminho certo. Então ele não desiste. Mesmo que caia, ele levanta e tenta de novo. Cai, levanta, tenta de novo e vai melhorando e vai aperfeiçoando e sua vida vai crescendo, né, dentro da caminhada cristã. Porque nós precisamos evoluir e crescer. Ninguém nasce um cristão e já
se torna aí, então, um super cristão que não vai pecar mais, não vai errar mais. Ah, queria Deus que fosse assim, mas nós vamos chegar só à perfeição quando chegarmos na glória, lá na eternidade. Até então, nós estamos aí na caminhada, né? Somos cada um com as suas dificuldades, lutando para melhorar, certo? O atleta de Deus, ele veste a camisa, né? Ele não tem vergonha, né? Então, assim, quando você é palmeirense, você coloca a camisa do seu time. Quando você é corintiano, você coloca a camisa do seu time. São Paulino, Santista, sei lá que time você torce. Você estampa aquele símbolo no peito com orgulho e às vezes você perdeu o jogo, você perdeu o campeonato, as pessoas te zombam, mas e daí? Eu sou e tá aqui, né? Sou com muito orgulho, eu não desisto, eu não sou modinha. Quantas coisas a gente ouve, né? Falando de futebol, que é o nosso esporte mais conhecido, né? E que tem uma torcida mais forte, assim. E por que seria diferente com as coisas de Deus? Porque você teria vergonha de vestir a camisa de Deus. Porque você teria vergonha de defender aquele que morreu numa cruz para te salvar, verter o seu sangue para derramar e te trazer essa salvação. Por quê? Então, você, como atleta, você veste a camisa. E quando você é jogador, né, quando você é lutador, que você está defendendo um escudo, você está defendendo um país, ainda mais, ele luta, dá carrinho, ele não desiste, treina, sua sangue, né? A gente vê esses atletas olímpicos, né? O tanto que sofrem para chegar à perfeição, para defender o seu país, e por que você não se prepararia, não estudaria, não se dedicaria a sua vida a defender, a vestir a camisa de Jesus, desse que morreu na cruz para te salvar. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro atleta de Deus, ele veste a camisa, ele busca, ele está disposto a ajudar na sua igreja, está disposto a ajudar na sua comunidade, a falar do amor de Jesus, a falar não aquilo que é errado, mesmo que as pessoas zombem, que ele fique fora do grupo, que ele se sinta deixado de lado, ele não vai desistir, né? E, por fim, né, como aqui um bom atleta, ele segue as regras do jogo, né? Um atleta leal, ele não burla, né? Ele não usa anabolizante, ele não usa de meios a ganhar vantagem sobre o seu oponente, mas ele entende que há uma regra a ser seguida e dentro dessa regra ele tem que vencer o jogo. Então nós temos que entender que a palavra de Deus é a nossa regra, ela é a nossa base de prática e fé. É este livrinho aqui que traz todos os ensinamentos que nós precisamos, que vai estar regendo a nossa vida durante a nossa caminhada. Ao contrário do atleta verdadeiro, nós temos o falso atleta, que é importante a gente entender. Uma para que nós não pratiquemos essas práticas e outras para a gente saber identificar aquele que está tentando nos enganar. Beleza? E essa vai ser a última lição, né, que nós vamos revisar nessa semana. Semana que vem eu trago. Então nós vamos estar fazendo até a igreja reabrir aí essas revisõezinhas pelo YouTube aqui. E depois a gente volta com a nossa aula lá. Pois bem, o falso atleta, ele não se compromete com a verdade. Ele é aquele que ele quer fazer parte de toda a rodinha, né? Então, eu tô aqui com vocês, eu gosto do Palmeiras. Aí eu tô lá no meio da Gaviões, eu sou corintiano. Também não daria para falar que você é palmeirense lá, mas o cristão, ele numa situação dessa, ele vai falar, eu sou cristão. Aí por mais que as pessoas critiquem, por mais que as pessoas esnobem, zombem, ele não vai deixar de ser cristão em lugar nenhum. Aliás, nós não deixamos, né, de torcer pelo nosso time, que é uma coisa tão banal, vamos ser sinceros. É legal tudo, mas não tem sentido para nós. Eu não sei até porque a gente gosta tanto, mas por que eu deixaria o meu Deus? Por que eu deixaria os meus princípios de lado para poder fazer parte de uma galera? Então, assim, nós nos comprometemos com a verdade ela deve imperar na nossa vida. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Ele diz, eu sou a verdade e o caminho. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ele é a verdade. E o falso atleta não consegue se comprometer com a verdade, ele não consegue ter um compromisso com Jesus. Ele gosta de ir na igreja, ele gosta de estar na rodinha, ele gosta de cantar, né, de ouvir lá o grupo de louvor tocando, cantar junto, erguer a mão, aquela coisa toda, mas não se compromete com a verdade, né? Gosta de ir no lanche, né? Porque crente gosta de comer, então sempre tem um lanchinho depois do culto. Então eu gosto de ir no lanche com a galera, eu gosto de
de estar no acampamento, naquelas horas da bagunça, mas não tem compromisso com a verdade. E quando ele está fora desse grupo, ele tem comportamentos diversos daquele que ele tem no grupo da igreja. Ele não se apropria da palavra, então ele vai na igreja, ele ouve a palavra, ele não lê a Bíblia em casa, ele ouve só lá na igreja, é muito legal, mas quando ele sai da porta para fora, aquilo fica para trás. Ele não consegue levar para a vida dele e pôr em prática, ele não se apropria, não pega para ele. Muitas vezes ainda ele vai ouvir e vai falar assim, nossa, se fulano tivesse aqui, caraca, isso era para ele essa palavra. Isso aí, ó, para mim não, para ele, né? Para o outro. Aponta o dedo, gosta de apontar o dedo assim, gosta de falar, olha aquele cara lá, né? Esse é o falso atleta, né? Ele não tem essa apropriação da palavra de Deus. E como, lembra lá, na revisão da primeira lição, que nós falamos que você tem que reconhecer, entender os critérios e, por último, ter atitude? Essa é uma coisa que o falso atleta de Cristo jamais vai ter. Ele não tem atitude. Ele não aceita Jesus, ele fica em cima do muro, um pé em duas canoas. E nós sabemos que se você estiver com o pé em duas canoas, você vai cair no rio. Você não vai conseguir se equilibrar. E então, nós conseguimos entender dentro dessa forma de viver e conseguir identificar. Falar, esse caboclo aqui, né, essa pessoa não é um atleta verdadeiro, ele não é fiel, é um cara que se precisar extrair, ele vai extrair, é aquele cara que gosta de uma fofoca, né? Aquela pessoa que gosta de falar mal do outro, que vai causar intriguinhas no grupo, né? Então, são coisas que trazem prejuízo à vida cristã. Então, eu queria realmente deixar essa revisão. Domingo que vem nós vamos estar revisando mais 3 lições, né? Se você tiver com a revistinha ainda, lição 4, 5 e 6, dá uma olhadinha lá, nós vamos falar sobre o treinador, né? Sobre a trindade, um assunto bem legal. E aí eu quero estar voltando então e trazendo esse estudo. Estou tentando sintetizar para não ficar comprido, é lógico que não vai dar para fazer isso em vídeo de 5, 10 minutos, nós vamos acabar gastando aí seus 20, 30 minutos. Gostaria que vocês assistissem, compartilhassem com seus amigos. Nós também queremos fazer uma live aí dentro do grupo, né? Já estive conversando com a Amanda, com a Belinha. Nós vamos organizar isso daí, ver o aplicativo melhor para todo mundo. Nós vamos fazer aí uma reunião online, vamos estar nos revendo, nos fortalecendo nesse momento difícil, para não deixar esfriar em nós, né? A chama da esperança de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo. E eu quero desejar a todos vocês jovens uma boa semana, que Deus possa estar te abençoando nessa semana. Fique firme, vista a camisa, né? Não deixe que as coisas do mundo tirem de você o maior tesouro que você pode ajuntar, que são a sua fé, que é o amor de Jesus, o amor de Deus para você, as promessas dele, tudo que ele tem de bom. Beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e realmente foi muito bom estar aqui relembrando esses temas, né? Espero que possa abençoar a vida de vocês também. Abraços!